aqui na companhia da querida atriz, diretora, né, na carreira brilhante. E essa adaptação, que eu queria enfatizar muito nessa entrevista agora, retorno de uma peça que marcou o cenário artístico brasileiro, você retornando aos palcos, com simplesmente eu, Clarice Lispector, e como você consegue, como uma grande regente, e conduzindo as emoções da plateia e costurando desde traços da alma de Clarice Lispector com as personagens. Eu achei isso de uma poesia inesquecível. Queria que você falasse um pouco disso. Eu fico muito feliz, porque antes de ser a diretora, eu fui a dramaturga. E esse realmente é o trabalho da dramaturgia. Você conseguir costurar os temas, os personagens, as propostas e as reflexões. Na verdade, é esse trabalho de um autor, não é? Eu sou uma grande admiradora da Clarice, então meu trabalho de dramaturgia foi fazer essa costura. Primeiro, essa escolha, porque o texto parece uma coxa de retalhos, porque eu peguei pedacinho daqui, pedacinho dali, eu fui misturando uma coisa com a outra para ter um sentido dentro do tema que estava sendo abordado naquele momento. Então eu pego sempre ela conversando com alguém, que seria o público, ou falando dos seus pensamentos, da sua visão sobre a literatura, ou uma aula que ela está dando, ou uma sessão de terapia, por exemplo. A relação com o divino. Onde ela fala a relação com o divino, a relação com os repórteres, por exemplo. Então, na cena da peça, da entrevista, eu juntei várias entrevistas de Clarice numa só, né? As pessoas estão acostumadas a ver aquela última, que foi muito impactante, né? Mas eu pesquisei e agrupei, digamos assim, trechos de várias entrevistas de Clarice. Então foi um trabalho de ourivesaria, foi quase um trabalho de... quando você quer pegar, extrair ouro da terra, né? Então eu fui catando esses pequenos pedaços e fui costurando nessa ideia geral de espetáculo. Então esse trabalho de dramaturgia, quando eu fui escrevendo, eu já fui visualizando de alguma forma. Isso também me leva para a direção. Então quando você começa a visualizar, então eu pedi, por exemplo, no espetáculo, vários conceitos claricianos. Então, por exemplo, o instante já, que é um conceito muito forte da Clarice, é aquele momento quando você percebe alguma coisa, tem um entendimento de uma determinada situação, como se fosse um flash, uma luz que se acende e você compreende. Ela chama isso de instante já. Eu botei, por exemplo, no momento do cavalo. Né? Sou um cavalo novo. Que é o momento das grandes revelações, né? Entende? Então eu sei o vazio, o silêncio. Eu pedi para o Ronald, por exemplo, no cenário, eu quero um vazio branco. Né? Então, assim, são conceitos que fazem parte. Você olha o cenário, em algum momento você se lembra da água viva, sabe assim? Então, muito da Clarice, dos conceitos, das ideias, dos romances, dos contos da Clarice estão presentes na maneira como eu escolhi contar essa história. E aí junta a dramaturgia com a direção e aí a interpretação, que é a intérprete, na verdade, é o grande instrumento para poder trazer essas emoções, essas palavras diretamente do coração do público. Então realmente foi um trabalho muito forte para mim como criadora. Eu acho que a Clarice me escolheu, é muito forte dizer essa palavra, mas de certa forma me escolheu para contar um pouco sobre ela mesma, porque um dos pontos de identificação que eu tenho com Clarice é essa intensidade, é essa entrega, é esse mergulho na realização do meu trabalho. Então nisso eu me sinto similar a Clarice, né? Eu me identifico com ela. Esse processo criativo, esse processo, como é que eu vou colocar na minha linguagem todos esses sentimentos, esses olhares, essas percepções do mundo. Então eu encontrei nas palavras de Clarice o instrumento perfeito para poder fazer o meu teatro. Então foi um casamento muito especial de almas, foi um encontro de almas. O espetáculo é isso, um encontro de almas que propõe que todas as almas que vêm até o teatro assistir a peça saiam também tocadas e transformadas, como a gente fica transformado quando lê um livro de Clarice, né? E você via que a Clarice falava, dava uma ênfase muito grande a esse inconsciente
que vai aflorando no consciente, que o Jung falou tão bem na obra dele. O que está dentro da gente. Como isso se processa com você, essa sinergia, né? Exatamente. Então eu me neutralizo ali como Beth, né? A Beth esteve muito presente na criação toda, no olhar, na dramaturgia. Mas na hora que eu vou representar a Clarice, eu tenho que me entregar para a energia Clarice, né? Para deixar que a presença dela, de alguma forma, seja sentida pelas pessoas. E aí, um trabalho de pesquisa que eu também fiz, no gesto da Clarice, no ritmo da Clarice, na maneira de falar da Clarice. Né? Então eu fui encontrando pontos de comunicação e consciência para que esse encontro se concretizasse no palco. Na realização. Aquele vídeo envolvendo todos, né? O Amir Haddad. Então, o Amir Haddad foi uma figura fundamental porque ele, na verdade, tinha 4 ensaios, mas os ensaios que ele assistia, ele me deu a dimensão do trabalho, ele me fez entender coisas importantíssimas. Por exemplo, ele falou assim, eu deixei você aflita para achar a angústia da Clarice, a solidão da Clarice. Viva a sua angústia e a sua solidão. Quanto mais em você mesma você estiver, mais perto dela você se torna. Isso para mim foi uma chave de compreensão, de interpretação e de chegar perto do universo dela. Então, os verdadeiros sentimentos, eles são comuns a todas as pessoas. Então, assim, eu tenho que buscar dentro de mim estes sentimentos para que eles existam de uma forma verdadeira, intensa, para que de alguma forma eu dê verdade a esses estados de alma da Clarice. Encontro em mim esses estados de alma e reconheça nela essa convergência. E como à luz desse trabalho tão sensível, você revisita 50 anos de carreira artística? Então, eu acho que tem a ver com isso tudo. Na verdade, é um amadurecimento. 50 anos de palco, 50 anos de experiência, fazem que você tenha uma bagagem. E foi através dessa bagagem que eu me vi como criadora, como dramaturga e como diretora. Na verdade, foram todas as experiências que eu vivi como artista de teatro, como atriz de teatro, como leitora de teatro, né, de literatura, que me fizeram entender que eu poderia desenvolver uma linguagem. Foram preparando você até esse momento. Exato. Então eu estou muito feliz que esse trabalho que nasceu, na verdade 16 anos atrás, eu parei há 10 anos, é como se fosse um amadurecimento desse processo criativo. Então comemorar meus 50 anos de profissional com este trabalho é muito significativo. Com certeza. E maravilhoso para nós, enquanto plateia. Muito obrigado. Vou fazer uma selfie para a gente aqui, encantar. Muito obrigada.